Bom dia, mais uma vez. De novo, bom dia. Bom dia. Nós estamos fazendo essa série de pregações como devo viver. E estamos no Salmo 90, então por favor abrem suas Bíblias para o Salmo 90. Escolhi 3 palavras para descrever e para ser como se fosse um esboço para esse salmo, para nos ajudar a pensar como devemos viver. As 3 palavras são perspectiva. Precisamos viver com uma perspectiva correta. Isso está nos versos 1 a 10, como vimos na semana passada. Os próximos 2 versículos, 11 e 12, é com o propósito claro. Então, perspectiva, hoje vai ser propósito. Semana que vem, versos 13 a 17, será prioridade. Viver com as prioridades certas. Então, eu quero começar com a leitura do Salmo 90, para lembrarmos desse salmo tão importante sobre como devemos viver. Salmo 90, assim diz a palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Umas horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, gemina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida, eles chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nós afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, e consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a Sua palavra, queremos ser ensinados pelo Senhor Deus. O Senhor é quem nos criou, o Senhor é o eterno Deus. Nós somos passageiros, nós somos frágeis, nós somos mortais. Então o propósito na nossa vida se encontra no Senhor e nos seus planos eternos. Nós queremos entrar em Tua história, ó Pai. Nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, queremos ser usados pelo Senhor para fazer a Tua vontade, queremos conhecer o Teu coração, queremos a Tua sabedoria, ó Pai. Então oramos, imploramos a Ti, que por meio da Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito Santo, sejamos ensinados, sejamos admoestados, sejamos encorajados e exortados a viver de uma forma que agrada o Senhor. Nos ajuda com esse fim, ó Pai.
para que o Senhor receba toda a glória. E oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos nos versos 11 e 12, né? Já vimos uma perspectiva correta, entendemos a eternidade de Deus, entendemos a mortalidade humana. E quando levamos isso em consideração, encaramos a realidade da existência passageira e curta aqui na Terra. É uma realidade difícil de aceitar, mas uma realidade que é impossível negar. É só olhar ao nosso redor e nós vemos o sofrimento que existe nesse mundo. Nós vemos as dificuldades que esse mundo encara. Então a grande pergunta é: como é que vamos lidar com isso? O que é que faremos com o sofrimento que existe aqui na Terra para usar as nossas vidas para a glória de Deus? Eu tenho poucos anos de vida aqui na Terra, mas tenho observado que a maioria das pessoas estão cientes dessa realidade, dessa verdade, que o sofrimento alcança e atinge toda a humanidade. Eu diria que todos pensam sobre isso. Eu diria também que a realidade do sofrimento é o que mais influencia as pessoas em sua busca por um propósito em suas vidas. Em outras palavras, o propósito da vida é demonstrado através de como as pessoas lidam com o sofrimento, com a realidade em que nós nos encontramos aqui na Terra. Quero dar alguns exemplos como introdução para você entender como o sofrimento realmente é a forma em que podemos descobrir e ver o propósito que as pessoas estão buscando. Algumas pessoas vão pensar assim: se a vida é tão difícil assim, e se eu vou morrer mesmo, então vamos curtir o máximo possível para esquecer do sofrimento. Para esquecer do sofrimento. Essas são as pessoas que vivem para os finais de semana, para as festas, para as bebidas, para as drogas, tudo que possa ajudá-los a esquecer do sofrimento que eles sentem pessoalmente e também o sofrimento que eles vejam ao redor. É uma forma de escapar da realidade, de fugir da realidade. Então, eles buscam de toda forma possível esquecer do sofrimento por meio de curtir os prazeres desse mundo. Outras pessoas vão pensar assim: olha, se a vida é tão difícil assim, se nós vamos sofrer e se a morte é certa, então vamos pelo menos buscar tentar manter a saúde e ter conforto. Para o quê? Compensar pelo sofrimento ou minimizar o sofrimento. Para compensar isso. Essas são as pessoas que vivem para ter uma casa, um carro, bens materiais, para viajar pelo mundo, para ter passeios turísticos, qualquer coisa que possa compensar pelo sofrimento. Na vida dessas pessoas, o casamento pode estar se desabando, pode haver conflitos no trabalho, mas isso não tem problema, porque pelo menos eu tenho muito dinheiro no banco, eu tenho o carro do ano e eu tenho um certo conforto que eu vou desfrutar até a minha morte. Ainda outras pessoas vão pensar assim: se a vida é tão difícil e tão sofrido assim, então o quê? Vamos fazer o nosso melhor, vamos amar o próximo para tentar aliviar um pouco do sofrimento. Essas são as pessoas que vão dedicar as suas vidas para doar para os necessitados, para fazer boas obras, para melhorar a cidade, o bairro, a sociedade. Eles vão fazer campanhas para chamar a atenção a lugares de extremo sofrimento, né? E levantar recursos para, de alguma forma, aliviar o sofrimento que estão vendo ao redor. Eu creio que, observando a sociedade hoje, a maioria das pessoas buscam encontrar o propósito de vida por esse caminho, tentando aliviar em algum
em algum sentido, um pouco do sofrimento que existe nesse mundo. Não é isso que é mais louvável perante a sociedade, não é isso que é mais celebrado pela mídia, não é isso que é mais comentado ou falado por pessoas individualmente, não são essas as mensagens de encorajamento que podemos receber pelo WhatsApp ou pelo YouTube, são essas histórias lindas de como pessoas que estavam sofrendo receberam algum tipo de alívio. Eu quero deixar isso claro, esse último, que eu creio que seja o mais comum, não tem nada errado, isso é algo bom, nós devemos buscar ajudar, isso é bíblico, mas será que o propósito da minha vida é somente aliviar um pouco do sofrimento nesse mundo? Precisamos pensar sobre isso. Ou será que o meu propósito é maior do que isso ou vai além disso? Vamos olhar aqui mais uma vez, verso 11 e 12 do Salmo 90. E vamos responder essa pergunta: qual é o propósito da minha vida? Verso 11: quem conhece o poder da tua ira? À luz de todo o sofrimento, à luz da mortalidade humana, à luz da nossa vida ser passageira, que passa depressa e nós voamos, verso 10. Quem conhece o poder da ira de Deus? Que é demonstrado através do sofrimento com quem aflige a humanidade. Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Qual seria a ligação entre o sofrimento e o propósito da minha vida? Esse conceito é um conceito bíblico. O sofrimento deve nos levar a entender o propósito da nossa vida. Esses versículos, se eu pudesse resumir, estão dizendo o seguinte: por meio do sofrimento nós conhecemos a ira de Deus. E a ira de Deus nos mostra o quanto devemos temer a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus determina o propósito divino para a minha vida. Então, enquanto o mundo diz, tenta esquecer do sofrimento, ou tenta compensar ou minimizar o sofrimento, ou tenta aliviar o sofrimento, a Bíblia diz, abraça o sofrimento, conhece a ira de Deus por meio do sofrimento e assim teme ao Senhor. Bem diferente, não é? O sofrimento do mundo deve nos levar até a Deus, e não nos colocar em oposição a Deus. Isso é fundamental para ter um propósito claro da vida. Em primeiro lugar, no verso 11, precisamos entender que o propósito da minha vida está em Deus. Está em Deus. O que Moisés está dizendo aqui é realmente chocante. O poder da ira de Deus contra o pecado não é algo que devemos esconder, não é algo que devemos tentar minimizar, não é algo que devemos tentar fingir que não existe, não é algo que nós precisamos tentar defender a Deus como se Ele fosse errado e injusto em trazer sofrimento à humanidade que é rebelde contra Ele. Em vez disso, a palavra de Deus ensina que precisamos pensar, precisamos refletir, meditar sobre a nossa mortalidade, sobre a realidade da vida. São anos difíceis e cheios de sofrimento. E, em certo sentido, Moisés, por meio dessa pergunta, está nos desafiando a conhecer a ira de Deus. Quem conhece o poder da tua ira? Mas por que conhecer a ira de Deus? Isso é estranho, né? Quantas pregações você já ouviu sobre conhecer a ira de Deus?
Interessante, nessa busca por propósito na vida, nessa busca de Moisés entender o propósito da sua existência, ele diz: você precisa contemplar o poder da ira de Deus. Por quê? Porque logo em seguida ele faz uma comparação. Na medida que você compreende a ira de Deus e quão grande é, da mesma forma você vai começar a compreender o temor que é devido a Deus. O que ele está fazendo aqui? Uma comparação. São proporcionais um para com o outro. Se achamos que a ira de Deus é grande, quanto mais então deveria ser o nosso temor a Deus. Eu creio que todos nós iríamos concordar que o temor a Deus está ausente em nossa sociedade e tristemente está ausente na maioria das igrejas que se dizem evangélicas também. O temor ao Senhor foi embora. E por quê? Porque nós não falamos mais sobre a ira de Deus. Isso que Moisés está dizendo aqui. Se falta temor é porque você não conheceu a ira de Deus ainda. Que isso nos deve levar a ter um temor santo, uma reverência a Deus, que coloca Deus acima de tudo. Isso prepara o caminho para então viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, sem nenhum rival em nossas afeições pelo Senhor. Então, com isso em mente, quero fazer duas perguntas. Sendo que o propósito da minha vida está em Deus, então precisamos ver essas duas perguntas. Será que eu conheço o poder da sua ira? Começar aí. Será que eu conheço o poder da sua ira? E em segundo lugar, será que eu conheço a reverência que lhe é devida? Para responder essas perguntas, eu fiz um estudo que foi marcante para mim durante essa semana. Eu quero fazer esse mesmo estudo com você agora, para conhecer o poder da ira de Deus por meio do livro de Números. Vamos somente no livro de Números, onde vemos a história e o contexto de Moisés. Eu creio que esse livro, talvez mais do que qualquer outro livro na Bíblia, demonstra a ira de Deus contra várias coisas, para nós aprendermos o que é que a ira de Deus revela, o que é que a ira de Deus mostra. Então vamos juntos para o livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 4 livros da Bíblia. Números, capítulo 1. Lembrando que esse salmo é de Moisés e precisamos nos levar em conta a história de Moisés, e o livro de Números é uma parte que eu creio que tem muito a ver com esse salmo. Começando em Números capítulo 1, versos 52 e 53. Eles estão colocando o tabernáculo, e verso 52 diz: os israelitas amarraram as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, amarraram as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que o quê? A ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo e guardar as tábuas da aliança. Então, logo em Números capítulo 1, a ira de Deus mostra que existe uma distinção, uma diferença entre Deus santo e o povo pecador. Isso é muito importante. Precisamos entender que há uma diferença enorme entre quem Deus é e quem nós somos. E a ira de Deus demonstra isso. Nós não podemos chegar até Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Precisa ser de uma forma adequada, uma forma apropriada, como Deus descreve. E nesse caso são os levitas, que vão ser o mediador entre Deus Santo e o povo pecaminoso. E a ira de Deus mostra isso.
Vamos adiante para Números capítulo 11. Em Números capítulo 11, verso 1. 11, verso 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas, o quê? Dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele, Deus, os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte de Deus queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Nós precisamos entender isso. A ira de Deus mostra quão sério é queixar de quê? De dificuldades. Quem aqui já não queixou de dificuldades? Eu já, muitas vezes. E é impressionante que nós esquecemos que perante Deus queixar de dificuldades é uma queixa contra o próprio Deus, de duvidar que Ele realmente pode cuidar, de duvidar que Ele realmente se importa com a sua vida, é uma afronta a Ele, ao ponto que aqui Ele deixa bem claro: isso não agrada a mim. Você não queixa das suas dificuldades e a sua ira queima contra o povo. Um pouco mais adiante, no verso 33, do mesmo capítulo 11, Deus proveu carne para eles, e o que acontece no verso 33? Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com a praga terrível. A ira de Deus mostra quão sério é ser dominado pelos desejos da carne, e literalmente por carne aqui. Eles são dominados pelos desejos do coração. Eles queriam tanto carne que eles foram descontrolados na forma até de comer essa carne. Foram dominados pela gula, vai dizer no verso 34. Paixões descontroladas. E o que? A ira de Deus mostra que Deus não aprova disso. Capítulo 12, próximo capítulo, verso 9. Aqui, Miriam e Arão estão criticando o servo Moisés. Olha o verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra ele, e ele os deixou. Isso mostra quão sério é criticar o servo de Deus. Eles criticaram Moisés e as consequências foram graves, e Miriam até ficou leprosa por causa disso por um tempo, e Moisés orou e ela foi restaurada. Mas a ira de Deus mostra quão sério é criticar o servo de Deus. Números 19, capítulo 19, verso 3. Agora nós temos rebelião de um grupo de pessoas, Corá, Datã e Abirão. Verso 3, qual é a reclamação deles? Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Olha a acusação deles. Eu sei que vocês estão seguindo um certo padrão de adoração, mas eu não concordo. Basta disso. Eu, você, a minha própria autoridade, todos nós somos santos. Não pode colocar um acima do outro. O que é que Deus faz? Verso 20 a 21. Afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram ao Deus que deu a todos vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. E o que acontece? A terra se abre e eles são engolidos vivos por causa da ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus mostra quão sério é adorar a Deus conforme Ele tem determinado. Nós não temos o direito de determinar
a forma que nós queremos adorar a Deus. Nós não temos esse direito, nós não podemos fazer a igreja como nós queremos, como se fosse uma decisão minha. Eu não tenho a escolha de dizer, não, mas eu adoro a Deus no monte, eu não preciso estar com os irmãos. Você não tem esse direito. E a ira de Deus mostra que isso é algo muito sério. Você adora a Deus conforme Ele tem determinado. Vamos adiante, Números 16, agora no verso 41. Impressionante, depois da terra engolir esses homens e as suas famílias, o povo se revolta contra Moisés e Arão, dizendo que eles é que mataram as famílias de Corá, Datã e Abirão. Que ridículo! Mas é isso que eles fazem. Olha no verso 41, no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Como é? Moisés tem a autoridade de abrir terra para matar e engolir pessoas? É uma loucura. Verso 46. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga com isso. Isso mostra quão sério é acusar alguém falsamente. Aqui estão acusando Moisés falsamente pela morte de pessoas que não foi a culpa de Moisés, e sim a rebelião daquele povo. Vamos adiante para Números 25. Números 25, versos 3 e 4. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, porque o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. A ira do Senhor mostra quão sério é adorar deuses falsos. É o que está acontecendo aqui. E por fim, número 32. Números 32, verso 13. Aqui diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. Isso mostra quão sério é não seguir ao Senhor com integridade de coração. Muito sério. Eles vão passar os próximos 40 anos morrendo no deserto. Mas talvez pensamos, não, a ira de Deus é só no tempo de Moisés, no livro de Números, com aquele povo rebelde de Israel. Então quero dar só alguns exemplos em Apocalipse. Vamos para o final. Isso é a ira de Deus que ainda há de vir, que vai cair sobre a terra no futuro. Em Apocalipse capítulo 6, último livro da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 6, verso 16. Depois dos selos, os julgamentos, os primeiros julgamentos, o que acontece? Verso 16, o povo, eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A ira de Deus mostra que essa ira é terrível, ao ponto que as pessoas estão clamando pelas montanhas e as rochas. É como se estivesse aqui clamando para o Morro Ferraz, para desabar sobre nós, para nos esconder da ira do Cordeiro. Mas também nesse versículo, a ira de Deus mostra que em meio a essa ira existe misericórdia no Cordeiro.
Eu acho impressionante que o título que é usado por Jesus mais durante todo esse livro de Apocalipse, o título que é mais comum para Jesus em todo esse livro não é leão que vai devorar, é cordeiro. E aqui vemos também a ira do quê? Do cordeiro. Que imagem chocante! Um cordeiro é algo que traz medo às pessoas. Você vê essas ovelhas no campo, você fica com medo que a ira do cordeiro vai te pegar. Não! É uma imagem chocante que dizendo em meio da ira divina, a misericórdia por meio do cordeiro que entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. Em meio à ira existe misericórdia para todo aquele que se arrepender e crer no cordeiro que foi morto pelos pecados do mundo. Mas além disso, como diz no final do verso 17, a ira de Deus mostra que não tem ninguém que possa nos suportar. Não tem ninguém que depois de passar pela ira de Deus vai ficar em pé e dizer: eu continuo no meu caminho e eu estou firme. Eu suportei a ira de Deus e eu estou aqui. Tem ninguém. Pouco adiante em Apocalipse capítulo 9, versos 20 a 21. Depois de mais alguns julgamentos, agora das trombetas, diz que o restante da humanidade que não morreram por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e de todos seus roubos. Impressionante. Isso mostra que a ira de Deus deve conduzir ao arrependimento. Isso é o propósito. Depois de cada julgamento, depois de cada praga, se você presta atenção, tem essas frases aqui: mesmo assim, as pessoas não se arrependeram do seu pecado. A ira de Deus tem um propósito específico. É para trazer a humanidade aos seus joelhos em submissão e temor a Deus. É para trazê-los ao arrependimento mediante o cordeiro que foi morto. Por isso que cada vez diz: e mesmo assim, em outras palavras, eu tentei de novo e mesmo assim eles se mantêm rebeldes. Então enviei mais pragas e mesmo assim eles continuaram nos seus caminhos maus. Então isso nos prepara para a segunda pergunta: será que eu conheço a reverência que lhe é devida? Quando eu conheço um pouco da ira de Deus, como nós vimos em Números, como nós vimos que há de ser em Apocalipse, nos finais dos tempos, isso deve preparar os nossos corações e nos levar a entender quanta reverência lhe é devido. Quanto temor é devido a seu nome? Quanto a nossa vida deve ser dedicada a Ele. Em Apocalipse 15 nós vamos ver a importância da reverência que é devida a Deus. Deus é justo em sua ira santa contra o pecado. Então nós devemos adorar e glorificar ao Senhor por quem Ele é. Eu acho interessante, pela primeira vez eu notei que aqui em Apocalipse 15, verso 3, eles cantavam o cântico de quem? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É interessante essa ligação entre a ira de Deus e Moisés. É como se ele entendesse muito bem esse aspecto. Então esse é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Qual é o cântico? Grandes
e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está falando do quê? Dos julgamentos. Ele não está falando da criação dos montes, não está falando de milagres, ele está falando do julgamento. Grandes e maravilhosas são as tuas obras de julgamento contra a humanidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá o Senhor? Esse é o ponto principal. Quem não vai dar reverência? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Quais atos de justiça? O julgamento, as pragas, dos selos, trombetas e das taças. Agora, o que isso tem a ver com o cântico de Moisés? Isso aqui, parte desse cântico, nós encontramos no livro de Êxodo, quando Moisés e o povo de Israel estão libertados do Egito, o Êxodo. E quando eles saem do Egito, eles dão esse cântico ao Senhor. E esse cântico é um cântico que tem o mesmo sentido. Então está fazendo um paralelo. Da mesma forma que Deus julgou o Faraó, que perguntou: quem é o Senhor que eu preciso adorar? Então, da mesma forma que Deus julgou Faraó, Deus julgou os deuses falsos do Egito, Deus julgou o povo do Egito com as pragas, da mesma forma que Ele fez isso para que o Egito e Faraó reconhecessem que Ele é Deus e só Ele deve ser temido. Da mesma forma, no futuro, Deus há de fazer isso com todo o mundo, com toda a humanidade, para que toda a humanidade reconheça que Ele deve ser temido. Então, o que precisamos fazer? Salmo 2. Salmo 2 fala desse momento e fala como deve ser a nossa resposta de reverência e temor ao Senhor. Salmo 2 diz: porque se amontinam as nações, os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lançamos de nós as suas algemas. Então o mundo, as nações estão rebelando contra Deus, contra Jesus Cristo, o seu ungido, dizendo: chega, não quero mais de Deus. E aí Deus, verso 4, fala: do seu trono nos céus o Senhor põe-se aqui e caçoar deles. Diz: quem são esses homens mortais para se levantar contra mim, o Deus eterno? Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, de Cristo Jesus. Tu os quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Então o que devemos fazer? Qual deve ser a resposta? Verso 10: por isso, ó rei, sejam prudentes, sejam sábios. Aceitam a advertência, autoridades da terra. Aceita a ira e essa advertência. Faz o que? Verso 11: adorem o Senhor com o que? Temor. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijam o Filho Jesus Cristo, para que Ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugir. Então diz: ó, a ira de Deus vem contra o pecado. Então aceita essa advertência, aprende, conhece o poder da ira de Deus, para que você então o que? Adora o Senhor com temor e se refugia dele e foge dessa ira divina contra o pecado.
Qual o propósito da minha vida? Vamos voltar para o nosso Salmo 90. O propósito da minha vida está em Deus. Você vai achar em qualquer outro lugar quando aprendemos tudo isso sobre Deus? Não. O propósito da nossa vida está em Deus. Por quê? Porque Ele, vou dizer bem simples aqui, porque Ele manda no universo. Ponto final. Ele manda no universo. Então tudo e todos, vai dizer em Colossenses 1, tudo e todos foram criados por Ele, foram criados para Ele, Ele está sobre todas as coisas. Então, em outras palavras, Ele é quem dá propósito para todas as coisas. Ele é quem dá propósito para todas as coisas. Então, começamos com Deus e mais especificamente começamos com temor ou reverência a Deus. Esse temor a Deus nos prepara para sermos ensinados então pelo próprio Deus. O propósito da minha vida não é encontrado por acaso, não é descoberto de surpresa, não é determinado pelo meu passado, não é determinado pela sociedade, não é formado por meio dos meus estudos ou por meio dos meus esforços pessoais. O propósito da minha vida é ensinado pelo próprio Deus que me criou e que é Rei sobre o universo. Isso nos leva para o versículo 12, eu vou ser mais breve. No versículo 12, nós vimos que o propósito para a nossa vida é em Deus, está em Deus e além disso é ensinado por Deus. Está em Deus e segundo ponto é ensinado por Deus. Verso 12, ensina-nos então, ó Deus, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Tem duas coisas que precisamos aqui. Precisamos aprender duas coisas de Deus. Primeiramente, precisamos aprender de Deus a como contar os nossos dias. E segundo, precisamos aprender de Deus de como alcançar um coração sábio. Precisamos aprender a contar os nossos dias e precisamos aprender a alcançar um coração de sabedoria. Começa o verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Mas o que isso tem a ver com um propósito claro para a minha vida? Tem tudo. Porque quanto menos tempo nós temos, mais claro precisa ser o propósito do uso daquele tempo. Deixa eu dar um exemplo. Eu, como missionário, eu viajo bastante. Eu acabei de chegar de uma viagem. E normalmente, eu vou lhe dizer, a última semana, antes de qualquer partida, antes de qualquer viagem, ou a próxima parte de uma viagem, é extremamente estressante. Por quê? É impressionante quantas visitas surgem de última hora e quantas coisas acontecem naquela última semana. Quantos imprevistos. Eu gosto de brincar e falar que a família de Deus deve priorizar visitas como se todos estivessem sempre viajando, porque é maravilhoso ver o esforço de cada um que faz para estar junto naquele momento. Antes de dizer o até mais. Naquela semana precisamos de muita clareza no nosso propósito, porque tem muitas coisas para fazer e precisamos saber o que é mais importante e precisamos fazer isso. Mas por que agimos assim? Por que as pessoas se esforçam tanto para nos visitar naquela última semana antes de viajarmos? Por quê? Porque naquele momento é fácil contar os dias. No nosso caso, sabíamos que tinha 7 dias e depois seria mais 3 anos antes de poder falar com eles de novo pessoalmente. Então é muito fácil contar os dias, tinha 7. Então contamos os dias e priorizamos cada momento de cada dia, ao ponto que essa pessoa trazia a refeição para o almoço e essa aqui trazia para a refeição para a janta, para a gente ter só um momento para conversar e depois de ir embora, porque a gente fazia as malas. Qual o problema? O problema é que muitas vezes nós vivemos como se tivéssemos tempo ilimitado.
E quando você acha que tem tempo ilimitado, você não conta os dias, porque não tem necessidade, né? Tempo ilimitado. E além de vivermos como se tivéssemos tempo ilimitado, a gente vive como se não tivesse prestação de contas por aquele tempo. Podemos fazer o que quisermos. Se somos honestos, o fato é que nós não sabemos investir o tempo que Deus tem nos dado. Isso é algo que precisa ser ensinado por Deus. Sem Deus, nós não vamos conseguir saber como investir o tempo que Deus tem nos dado de uma forma apropriada. Precisamos aprender a viver com propósito. Como é que vamos fazer isso? A ideia de contar os dias é o seguinte: eu preciso viver no presente com o fim em mente. Porque quando chego no fim, não quero ter arrependimento do presente. Ok? E sendo que eu não sei quando vai ser o fim, e a minha vida é como um sopro, então eu preciso simplesmente, vou colocar assim, eu preciso viver cada dia como se fosse o meu último. Isso significa que eu não tenho planos? De jeito nenhum. Eu tenho planos. Eu penso no futuro, eu penso sobre o que Deus está fazendo na história, eu entro nessa história, eu busco estabelecer planos, mas diariamente eu submeto esses planos a Deus e peço a sua sabedoria para viver hoje para o seu agrado, cumprindo os seus propósitos. Isso significa que o propósito da minha vida não é tanto um evento específico ou uma conquista realizada ou uma ação humanitária, e sim uma caminhada diária no temor do Senhor. Isso é tão importante para entender porque nós não sabemos quantos dias iremos viver aqui na terra. Então, por exemplo, se o propósito da minha vida fosse ser um pastor e plantar uma igreja em Sapiranga, o que acontece se eu morrer amanhã? Minha vida não teve propósito, então eu não consegui alcançar o propósito da minha vida. Não, o propósito da minha vida é uma caminhada diária em temor ao Senhor, e Ele vai escrevendo a sua história por meio da minha vida. Então eu submeto esse plano a Ele. Eu busco realizar diariamente o que eu vejo ser necessário para pastorear e plantar uma igreja em Sapiranga, mas reconhecendo que em qualquer momento Deus pode me tirar daqui e levantar outro homem para continuar esse trabalho. Porque a história pertence a Ele. Então meu propósito está no dia a dia, está em temer ao Senhor e viver para Ele hoje. Com isso em mente, estamos preparados aqui para a última parte do verso 12, que diz para que, isso significa propósito, para que, por que tudo isso? Para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu propósito é alcançar um coração de sabedoria. Tendo um coração sábio que é ensinado por Deus, irei conseguir viver no temor do Senhor, tomando decisões que agradam ao Senhor e assim diariamente cumprir o seu propósito para a minha vida aqui na terra. Quero dizer que Deus está mais preocupado com como vivemos cada dia do que quantos sonhos ou projetos ou planos conseguimos realizar durante o sopro da nossa vida. Eu creio que Ele está muito mais preocupado com o nosso dia a dia e viver somente para Ele. E Ele vai nos dando a sabedoria. O que é essa sabedoria? Pensar biblicamente, ter convicções bíblicas para então viver o que Deus diz em Sua palavra. E Ele nos dará essa sabedoria diariamente para que hoje, quando eu chegar e deitar a minha cabeça no travesseiro, eu passei hoje, eu pensei os pensamentos de Deus e eu vivi conforme as convicções que Deus tem estabelecido em Sua palavra. Se eu posso concluir e resumir com uma frase, seria esse: o propósito da minha vida está em Deus.
que me ensina a viver cada dia em temor a Ele, assim alcançando um coração de sabedoria que cumpre a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para hoje. Vou ler mais uma vez para vocês. O propósito da minha vida está em Deus, que me ensina a viver cada dia em temor a Ele, assim alcançando um coração de sabedoria que cumpre a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para hoje. Quando entendemos isso, vamos conseguir ter prioridades certas. Domingo que vem nós vamos olhar isso, mas já dá para entender que toda prioridade que eu tenho vai partir de quem? De Deus. Todas as prioridades vão ter que ver com Deus, porque Ele é o propósito da minha vida. Então, se eu tenho prioridades e eu não consigo explicar de como isso vem da parte de Deus, então a prioridade que eu não vou querer para mim. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu sou o primeiro a admitir que não tenho refletido muito sobre o poder da Tua ira. E eu tenho sido impactado essa semana pela realidade e a verdade de quem Tu és e do temor que lhe é devido. Muitas vezes vivemos a nossa vida em temor aos homens, em temor às circunstâncias. Queremos nos arrepender disso e queremos declarar juntos que nós queremos temer o Senhor acima de todas as coisas. E então queremos buscar o propósito da nossa vida no Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor para alcançar um coração sábio que então é capaz de tomar decisões diárias que agradam ao Senhor, e assim podemos desfrutar da Tua vontade conforme o Teu coração, que é boa, agradável e perfeita. Sabemos que isso será impossível se não nos humilhamos e morremos diariamente para nós mesmos e vivemos somente para Jesus Cristo. Obrigado que por meio de Jesus Cristo e sua morte de cruz temos arrependimento dos pecados, temos salvação e temos livramento da ira justa de Deus contra o pecado. Temos esperança, temos restauração, temos união com o Deus Trino. Pai, nos ajuda essa semana, nos ajuda a cada dia a viver para o Teu inteiro agrado. E assim o Senhor seja glorificado em nosso meio. E oramos em nome de Jesus. Amém.